Então, Marujo, você quer aprender a jogar Mar de Mentiras? Esse é um jogo para 3 a 7 jogadores de blefe e contestações, em que o melhor mentiroso vence. Vocês são piratas de um famoso navio, e o seu capitão acaba de sumir. Agora, vocês vão precisar discutir para descobrir quem será o próximo a comandar essa embarcação. O primeiro pirata a conseguir o apoio de 15 tripulantes vai se tornar o novo capitão. Para começar o jogo, embaralhe o baralho de cartas de história e remova uma carta sem revelar. Essa carta está excluída do jogo. Então, descarte 5 cartas aleatoriamente do topo do baralho. Separe essas cartas por tipo de história. Isso vai facilitar o seu jogo. Pegue as cartas de personagem e distribua uma para cada jogador aleatoriamente. Nas primeiras partidas, recomendamos usar os personagens de dificuldade 1 e 2 e deixar os de dificuldade 3 de fora. Dê uma carta de história para cada jogador. Então, o primeiro jogador começa com 2 tripulantes, os outros começam com 3 tripulantes. O jogador que venceu a última partida é o último jogador da rodada, ou vocês podem decidir em um sorteio. Pegue a carta de convés e deixe ela perto do baralho de histórias. Então, coloque um tripulante nela. No seu turno, um jogador começa comprando uma carta, ficando com uma mão de 2 cartas. Então, ele vai contar uma história, que é basicamente jogar uma carta na mesa virada para baixo e declarar qual das 3 possíveis histórias você está contando. Então, descrever o efeito dela de acordo com a sua carta de personagem. Cada personagem tem um efeito diferente para as 3 cartas de história: o grande feito, um boato cabuloso ou um segredo sinistro. Você não precisa realmente contar uma história, mas todos os piratas gostam de ouvir uns bons causos. Mas uma coisa é muito importante: a história que você declara que está jogando não precisa ser a carta que você jogou. Você pode e muitas vezes deve mentir. Depois disso, você vai revelar a sua carta e colocar ela na pilha de descarte. Se você falou a verdade, a carta que você declarou foi a mesma que você revelou, você adiciona um tripulante do estoque geral para a carta de convés, e então realiza o efeito da sua história. O convés do nosso navio, ele não é muito grande, então nunca podem ter mais de 5 tripulantes no convés. Se isso acontecer, pule o passo de adicionar tripulantes quando contar uma verdade. Já se você foi malandro e decidiu mentir, revelando uma carta diferente da carta que você declarou, você vai pegar todos os tripulantes da carta de convés para você, então realizar o efeito da carta que você declarou. O efeito é da carta que você declarou, viu? Não é da carta que você revelou. Mas é claro que os seus oponentes não vão ficar parados esperando você mentir à torto e direito, né? Quando você jogar uma carta e declarar sua história e efeitos, os outros piratas podem te contestar, caso eles suspeitem que a sua história não seja verdadeira. Qualquer pirata com ao menos 2 tripulantes pode contestar outro pirata dizendo "eu contesto". O pirata contestador, então, é quem revela a carta e descarta a carta do jogador do turno. Se o contestador pegou o pirata em uma mentira, ele vai roubar 2 tripulantes do pirata do turno e vai encerrar o turno desse jogador. Se você for pego na mentira, você vai perder a vez. Já se o contestador errou e a carta que ele revelou era a carta que o pirata do turno declarou, aí quem rouba 2 tripulantes é o jogador do turno, do pirata que contestou ele. E ainda ele termina o seu turno, colocando um tripulante no convés e realizando o efeito que declarou. Mas fique atento, se você não tem ao menos 2 tripulantes, você não pode contestar ninguém. Porém, você pode ser contestado. Para pegar seus amigos na mentira, fique ligado que no baralho eles têm 10 cópias de cada uma das histórias. Só que uma delas foi excluída no começo do jogo. Ah, e a balela? Bom, a balela não tem nenhum efeito, e por isso, quando você jogar essa carta, você precisa mentir. E caso o baralho de histórias acabe, é só reembaralhar toda a pilha de descarte e descartar 5 cartas novamente, voltando a jogar. Só que não coloca a carta que foi excluída no começo do jogo de volta para o baralho. No final do manual, temos algumas dúvidas que você pode ter sobre os efeitos específicos de alguns piratas. Boa sorte e que o melhor marujo vença!